Olá, meus alunos, aqui é a professora Regiane de História e nessa aula nós vamos falar sobre a segunda parte da Primeira Guerra Mundial. No vídeo anterior, nós comentamos sobre os antecedentes e as causas que levaram à Primeira Guerra Mundial. Agora, nesse vídeo, a gente vai ver como que a mesma ocorreu e quais foram as suas consequências. A Primeira Guerra Mundial, ela vai da Guerra Rápida à Guerra de Trincheiras e ela é dividida em 3 fases. A primeira fase, que vai de 1914 a 1915, que é conhecida como Guerra de Movimentação. A segunda fase, de 1915 a 1917, que é conhecida como Guerra de Trincheiras. E a terceira fase, que vai de 1917 a 1918, que a gente vai ver a entrada dos Estados Unidos na guerra e a saída da Rússia, e também como ela terminou e o acordo de paz. A primeira fase, que vai de 1914 a 1915, é a primeira fase e ela recebe o nome de Guerra de Movimento, pois ela se caracterizou pela movimentação das tropas. Os alemães eles ocuparam a Bélgica, que era uma nação neutra, para poder chegar até a fronteira com a França e assim invadir esse país. A Inglaterra, que temia o predomínio alemão na Europa, enviou um ultimato aos alemães para que eles respeitassem a neutralidade da Bélgica. E como a Alemanha não pretendia recuar, o pedido acabou se transformando em uma declaração de guerra. E o plano da Alemanha ele consistia em concentrar seus ataques no lado ocidental, a fim de vencer rapidamente a França, e depois enfrentar a Rússia pelo lado oriental. E após invadir o território francês pela Bélgica, os alemães eles conseguiram adentrar o território francês por 25 quilômetros antes de chegar em Paris. Mas eles acabaram sendo detidos pelas tropas francesas numa batalha que foi conhecida como Batalha de Marne. Esse vídeo que vocês vão ver agora, ele vai falar um pouquinho como que foi esse ataque da França pela Bélgica e as suas consequências, levando então a Inglaterra a entrar no conflito. A arma secreta da Alemanha era um plano de guerra concebido anos antes por um de seus melhores táticos, o general Alfred von Schlieffen. O general imaginou que os franceses se concentrariam em recuperar as províncias Alsácia e Lorena, que dirigiriam seu ataque diretamente para o leste contra as 2 províncias e a Alemanha. Von Schlieffen só pretendia uma ação de contenção, grande parte de seus exércitos alemães concentrados ao norte, formando uma espécie de rolo compressor. Com esta poderosa estratégia, atacaria violentamente as neutras Luxemburgo e Bélgica. Depois o ataque se estenderia para a França pela retaguarda. As fortalezas francesas diante da Alemanha seriam vencidas e os exércitos franceses ficariam esmagados entre as legiões alemãs do leste e do oeste. Nem o primeiro-ministro britânico nem seu ministro de Relações Exteriores estavam muito interessados na Sérvia ou em pacto de defesa ambíguo com a França. Ficar de fora não ofenderia a honra britânica, a menos que a Alemanha violasse a Bélgica, cuja neutralidade a Inglaterra havia garantido na formação daquele Estado em 1831. Bom, então a gente vai ver, a partir dessa primeira fase, uma sucessão de acontecimentos, né? Em 29/7, em apoio à Sérvia, a Rússia mobiliza tropas em direção à Áustria-Hungria e à Alemanha. Em 28/7, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia e invade esse país com seu exército, com respaldo da Alemanha. No dia 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia e à França. E em 4 de agosto, para atingir a França, a Alemanha e a Áustria-Hungria, invade a Bélgica. E em 5 de agosto, a Inglaterra então declara guerra à Alemanha. Então essas são as sucessões de acontecimentos, né, desse primeiro início da guerra.
Neste slide, a gente vai ver, então, as principais frentes de batalha na Europa. A gente tem a frente ocidental, entre Paris, né, Império Austro-Húngaro, a Alemanha e a França, invadindo ali a partir do território da Bélgica, como vocês podem ver. Nós temos também a frente balcânica, ali na região dos Balcãs, né? Então a gente vê também o Império Turco-Otomano entrando ali, adentrando o território, né? E juntamente com a Sérvia, com a Rússia, então um conflito ali naquela região. E a gente vai ter também a frente oriental, né? A frente leste, entre o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Russo, né? E ao longo desse conflito, a gente vai ver também alguns outros países que eles adentram ali, né, esse território, durante a Guerra de Trincheiras, tá? Então, vamos ver como é que foi a próxima fase dessa guerra. Aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo que vai falar um pouquinho como que foi esse período da Guerra de Trincheiras, né? É um vídeo bem interessante, ele foi feito pelo canal Nerdologia e ele vai falar então um pouquinho sobre esse período e algumas outras curiosidades da Primeira Guerra Mundial. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E você precisa sair correndo da guerra para dar play nesse Nerdologia sobre as trincheiras de 1917. Quando pensamos em Primeira Guerra Mundial, algumas coisas marcantes do conflito logo vêm à cabeça, como o Barão Vermelho, o uso de gás venenoso, o fim de diversos impérios pelo mundo e trincheiras. Muitas trincheiras de diversos tipos que foram sendo desenvolvidas enquanto a guerra se desenrolava. Quando a guerra começou, a maioria dos participantes tinha uma sensação de otimismo, de que a guerra seria breve, em ambos os lados. Centenas de milhares de jovens se alistaram com essa esperança. Muitos deles, inclusive, desejavam o conflito, alimentados por décadas de propaganda nacionalista e revanchismo por causa de conflitos anteriores. Existiam até lemas para isso. Os ingleses diziam que estariam em casa antes do Natal. E o Kaiser alemão fez um discurso dizendo que os soldados estariam de volta para casa antes que as folhas caíssem, em referência ao outono. No início do conflito, alguns uniformes eram bastante coloridos, como alguns dos franceses, ou pouco práticos para uma guerra moderna. Esse era o caso do tradicional capacete Pickelhaube alemão, que progressivamente perdeu suas características até ser totalmente substituído por um novo modelo mais efetivo. Os exércitos ainda contavam com grandes contingentes de cavalaria, e os aviões não eram armados. Tudo isso acabou com a dura realidade de uma guerra industrial. O início da Primeira Guerra Mundial foi marcado pela disparidade entre as doutrinas e táticas militares do momento, com um crescente desenvolvimento tecnológico, com armas muito mais letais e destrutivas. Por exemplo, logo após o início do conflito, na frente ocidental, a cavalaria tornou-se uma arma obsoleta perante a disseminação de metralhadoras. Essa diferença entre as táticas e as armas que explica o fenômeno das trincheiras. Do dia 4 de agosto de 1914 até o dia 12 de setembro, os alemães estiveram em constante ofensiva, tentando tomar Paris o mais rápido possível e forçar uma rendição francesa. A ofensiva alemã foi detida na primeira Batalha do Marne, nome de um rio, quando estava a apenas 70 quilômetros de Paris. Tropas da reserva francesa chegaram a confiscar táxis parisienses para chegar rapidamente ao fronte. De setembro até novembro de 1914, ocorre a chamada Corrida para o Mar. Os exércitos inimigos da Alemanha e dos aliados vão se deslocar em paralelo rumo ao norte, um tentando flanquear o outro, uma manobra que consiste em contornar o exército inimigo e atingir sua retaguarda. A última tentativa antes do inverno foi na primeira Batalha de Ypres, quando uma ofensiva alemã foi detida com 200 mil mortos. E muitas das batalhas da Primeira Guerra Mundial possuem um numeral, pois os mesmos lugares foram disputados diversas vezes pela guerra, com o mesmo lado avançando e recuando.
Ao final de 1914, nenhum dos lados da guerra conseguiu uma vitória decisiva, e agora estavam um frente ao outro em uma linha de centenas de quilômetros. Rapidamente, a linha foi esticada rumo ao sul. Na virada de ano, existia uma frente de batalha de mais de 700 quilômetros de extensão que ia da fronteira com a Suíça até a costa da Bélgica. É o fim da Guerra Móvel e início da Guerra de Trincheiras. Quando pensamos numa trincheira, pensamos em um buraco cavado no chão em que alguém se abriga, diminuindo seu tamanho como alvo contra tiros e também contra ataques de artilharia. Isso em inglês é chamado por algo que literalmente é traduzido como buraco de raposa. Uma trincheira mesmo é algo mais elaborado. As primeiras bem que pareciam apenas buracos no chão. Com o inverno, veio a necessidade de fazer trincheiras duradouras, já que ninguém realizaria grandes ofensivas no inverno. Uma típica trincheira francesa era cavada com pouco mais de 2 metros de profundidade, mais um pequeno canal de drenagem de água da chuva. Arame revestia o lado defensivo da trincheira, enquanto vime e sacos de areia formavam um parapeito, o lado da trincheira que ficava de frente para o inimigo. Os britânicos costumavam cavar mais fundo e usar madeira no revestimento de suas trincheiras, incluindo passarelas sobre os canais de drenagem e a construção de degraus perto do parapeito, para melhor acomodar as tropas. As trincheiras britânicas mais elaboradas tinham um formato parecido com um V escavado na terra, usando madeira e sacos de areia. As trincheiras alemãs eram semelhantes às britânicas, também permitindo degraus, e, para enxergar de forma segura por cima do parapeito, eram utilizados periscópios em abrigos. Só que não era uma trincheira de frente para outra, eram sistemas de trincheiras, com dezenas de metros de amplitude. Na primeira linha estavam as trincheiras de tiro, construídas em zigue-zague para permitir maior poder de fogo, com poços de metralhadora e dificultar ofensivas inimigas, protegidas por arame farpado. Os alemães, em vários casos, adicionavam elementos de alvenaria nessas trincheiras, com concreto, tijolos e vigas, criando pequenas fortalezas. Depois delas, vinham as trincheiras de apoio, pontuadas por abrigos com postos de comunicação e de descanso. Essas duas linhas eram ligadas por outro tipo de trincheira, a de comunicação, que normalmente era menos elaborada, apenas para que os soldados corressem de um lado para o outro. Atrás delas ficavam as trincheiras da reserva, com áreas de treinamento, de descanso, de estoque de alimentos e de munição, dormitórios subterrâneos e até mesmo pequenas linhas ferroviárias, tipo aquelas que vemos em Minas nos filmes do Indiana Jones. Essas trincheiras costumavam receber nomes como se fossem ruas, pois na prática eram pequenas cidades, com centenas de milhares de homens de frente para seu inimigo. Essas fotos aéreas da guerra ajudam a mostrar o tamanho dos complexos. Na média, a distância entre as trincheiras inimigas era de cerca de 300 metros, a chamada Terra de Ninguém, mas a distância chegava a ser de apenas 30 metros. Essa doutrina militar de construir trincheiras cada vez mais elaboradas fez com que a guerra se tornasse uma guerra de atrito, sem grandes avanços ou mudanças, em um ciclo vicioso. O poder destrutivo das novas armas incentivou as trincheiras, que incentivaram armas ainda mais destrutivas, como armas químicas e artilharia mais potente, que por sua vez incentivavam trincheiras ainda mais elaboradas e difíceis de serem tomadas pelo inimigo, transformando as batalhas em moedores de carne. Na Batalha do Somme, por exemplo, em 1916, que durou 140 dias, com mais de 1 milhão de baixas, incluindo 310 mil mortos. O primeiro dia dessa batalha foi o mais letal da história militar britânica, com mais de 19 mil mortos em apenas horas. Somente na primeira semana foram disparados mais de 1,5 milhão de projéteis de artilharia. No fim, tudo isso foi para o avanço de apenas 10 quilômetros em apenas um trecho das linhas. A Guerra de Trincheiras tornou-se um símbolo da mortandade da guerra, cujos números envolvem mais de 10 milhões de mortes em combate, 20 milhões de feridos, mais de 2 bilhões de projéteis de artilharia disparados, a morte de 8 milhões de cavalos, dentre outros números. As trincheiras também se tornaram um símbolo da selvageria e das condições mórbidas da guerra. Homens e animais mortos podiam ficar nas trincheiras por semanas, sem condições para o sepultamento, espalhando bactérias e doenças. Sepulturas recentes eram detonadas pela artilharia e restos mortais voavam pelas trincheiras. A lama, o frio e a umidade não ajudavam e causavam o pé de trincheira, motivo de dezenas de milhares de amputações na guerra. Ferimentos, mesmo leves, infeccionavam facilmente. Ratos proliferavam pelas trincheiras e quanto mais a guerra avançava, menos comida estava disponível e os roedores tornaram-se alimento para aplacar a fome.
A brusca alternância entre momentos de absoluto tédio e de bombardeios infernais causava problemas neurológicos e traumas. O cheiro pútrido de decomposição, lama e pólvora fazia novos recrutas passarem mal, e a falta de banhos por até meses tornava a sarna um problema comum entre os soldados. Não é de surpreender que a Primeira Guerra Mundial foi esperada que fosse a guerra para acabar com todas as guerras. E como sempre, aqui no Nerdologia, fontes e sugestões estão aqui na descrição, incluindo vídeos anteriores aqui do canal. E conforme a gente pôde ver então no vídeo, a tecnologia ela estava a serviço da morte, né? A Primeira Guerra Mundial ela foi uma das mais mortíferas da história. Além de cerca de 13 milhões de mortos, a maioria de jovens soldados, essa guerra ela deixou 20 milhões de mutilados e feridos. Essa tamanha capacidade de destruição, ela foi promovida pela utilização de novas e avançadas tecnologias, como metralhadoras, tanques, aviões, submarinos e armas químicas, como o gás mostarda. Contraditoriamente, os anos de guerra também foram marcados pela descoberta de novas terapias e medicamentos. Assim, enquanto os avanços da medicina diminuíam, as mortes causadas por doenças aumentavam, a mortandade promovida pela guerra. E isso fez os europeus duvidarem da ideia do progresso, né, que foi cultivada lá na Belle Époque. Lembrando também que durante a Primeira Guerra Mundial a gente teve a epidemia da gripe espanhola, que foi uma gripe que matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. Muito parecida com o Covid-19 que nós estamos vivendo agora. E agora a gente vai começar a terceira fase, que é a fase final da guerra, que vai de 1917 a 1918, em que a Alemanha, né, detida em terra pelas trincheiras francesas e bloqueada no mar pela poderosa esquadra da Inglaterra, eles acabaram se lançando numa audaciosa guerra submarina. E em 1917, os submarinos alemães atacaram os navios dos Estados Unidos que transportavam armas e suprimentos para os países da Tríplice Entente. E isso acabou servindo de pretexto para a entrada dos Estados Unidos na guerra, favorecendo então o lado dos aliados e o equilíbrio das forças, né, que estavam em confronto na época. Enquanto isso, eclodia lá na Rússia a Revolução Socialista de 1917, que a gente vai estudar no nosso próximo conteúdo, tá ok? E no início de 1918, o governo russo ele acabou assinando um armistício, né, com a Alemanha, liberando então dos combates na frente oriental. Já lá na frente ocidental, os confrontos resultavam em um contínuo desgaste para os alemães e internamente a situação do país também se agravava. Pressionado por um movimento popular, o Kaiser, né, Guilherme II, ele teve que renunciar ao trono e foi instaurado na Alemanha a república no país. Então, só para a gente recapitular, o fim do conflito, né, ele se deu com a entrada dos Estados Unidos. Isso foi decisivo porque houve um desequilíbrio de forças. E no início de 1918, a Alemanha isolada, né, e sem mais forças para sustentar os combates, ela acaba assinando então um armistício, que era um acordo de paz, né, e ela foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que definiu algumas obrigações, declarando-a culpada pela guerra. Nesse Tratado de Versalhes, né, que foi imposto à Alemanha, ela precisou restituir a Alsácia e a Lorena à França, lembra os territórios, né? Que ela, na Guerra Franco-Prussiana, havia tomado da França, agora ela devolve para a França esses territórios, que eram riquíssimos, né? Em ferro, em carvão. Ela precisou também ceder as minas de carvão do Sarre à França por um prazo de 15 anos. Cedeu suas colônias, submarinos, navios mercantes à Inglaterra, à França e à Bélgica.
precisou pagar aos vencedores, a título de indenização, a fabulosa quantia de 33 bilhões de dólares, reduziu seu poderio bélico, ela foi proibida de possuir força aérea e de fabricar armas e proibida de ter um exército superior a 100 mil homens. E foram também assinados outros tratados relativos às questões de fronteira, e à criação de novos países. Houve o desmembramento do Império Austro-Húngaro em vários estados independentes pelo Tratado de Saint-Germain. Então a gente vai ter aí a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria e a Iugoslávia, que nasce aí como novos países. E outros acordos garantiram ainda durante a guerra a autonomia da Finlândia, da Estônia, da Letônia, da Lituânia, que se libertaram do domínio russo. Então aqui nesse mapa vocês podem ver, o antes, a gente vê aí o Império Alemão, o Império Austro-Hungria, e do outro lado a gente vai ver a Áustria e a Hungria, dois países separados, a Alemanha que perde ali a Polônia, a gente vê o nascimento da Tchecoslováquia, a Iugoslávia e ali a Estônia, a Letônia, a Letônia e a Lituânia, acima ali do lado da União, da República Socialista Soviética, que vai se formar depois também com a Revolução Russa, Ela deixa de se chamar Rússia e vai se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas isso a gente vai ver no nosso próximo conteúdo. Bom, e quais foram as consequências da Primeira Guerra para o mundo, A gente sabe que, embora os principais derrotados da Primeira Guerra Mundial tenham sido a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Turco-Otomano, a gente sabe que as guerras nunca trazem um vencedor, Porque todos os países europeus envolvidos na Primeira Guerra sofreram perdas irreparáveis durante esses 4 anos de conflito. Nunca o mundo assistiu a tanta destruição em um espaço tão curto de tempo. Várias cidades e áreas rurais elas foram devastadas, o que afetou milhões de pessoas, tanto civis quanto militares. A Primeira Guerra Mundial ela promoveu ainda mudanças importantes nas relações de força entre os países, Porque com o conflito a Europa ela passou a depender do auxílio dos Estados Unidos, que acabou se tornando a principal potência mundial. E a sociedade europeia ela deixou de ser um modelo para os demais países do mundo que passaram a se inspirar no modelo de vida dos Estados Unidos. O bloqueio do comércio marítimo ela promoveu a industrialização de alguns países. No caso do Brasil, por exemplo, ele passou a produzir muitas das mercadorias que antes eram compradas dos europeus. Então isso fez com que o Brasil se industrializasse. E na vida cotidiana, um dos resultados da guerra foi uma maior participação das mulheres na vida pública e no mercado de trabalho. Com grande parte da população masculina europeia envolvida nos conflitos, as mulheres elas acabaram ocupando lugares que antes eram reservados apenas para os homens. E é isso aí, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida, estou à disposição nos grupos de WhatsApp. Essa explicação dessa videoaula ela é muito importante para que vocês possam então fazer as atividades, tá? Então, uma boa aula para vocês, E até a nossa próxima videoaula. A gente vai começar então, acabando esse conteúdo. O próximo conteúdo então vai ser a Revolução Russa, tudo bem? Então, até mais, pessoal!